Boa noite a todos, boa tarde a todos. Hoje eu tenho o grande privilégio, a grande honra de receber a Ida Postnik, que é uma pessoa brilhante, uma grande mestra para todos que acompanham o Pathwork, a DEP, a Dinâmica Energética do Psiquismo. A Ida é uma psicóloga de 85 anos hoje. Ela é criadora, junto com Teda Bastos, criadora da dinâmica energética do psiquismo. A Ida foi a mulher que trouxe o Pathwork para o Brasil. Ela esteve em Fenícia na década de 90, que era um centro do Pathwork naquela época, e ela corajosamente trouxe o Pathwork que beneficia tantos hoje. Além disso, a Ida coordena até hoje o Curando a Criança Ferida, desde a década de 90 também, e é um lindo trabalho, profundamente curador. A Ida é uma mulher brilhante, dinâmica, que realmente é uma inspiração para mim, me emociona, porque ela é uma inspiração para muitas pessoas, né? Tanto essas pessoas do PEFA, quanto da DEP, quanto de várias outras linhas que realmente se inspiram e admiram o brilhantismo e a competência e o dinamismo e ousadia dessa mulher. Então, a Ida hoje mora no interior de Minas Gerais e lá ela ainda tem e coordena um grande projeto, Sashika, que realmente é um trabalho que beneficia muitos da região. E nós vamos receber a Ida. Fala que ela, na verdade, nem necessita de tantas apresentações. Oi, Aida. Acredite que eu estava sem saber como entrar. Não, mas eu sei. É que eu estava te apresentando e eu não tinha te convidado ainda. Então, Ah, tá. essa eu estava dizendo, eu estava te apresentando. Para muitos aqui, eu tenho certeza que essa apresentação não era necessária, mas que eu É, espero que muitas outras pessoas ouçam da tua história, então eu estava te apresentando. bom. E eu estava contando um pouco, né, da mulher ousada que você é, né? E a gente bateu uns papos antes e eu falando aqui me emocionou muito, porque eu acho que é uma grande honra, um privilégio estar fazendo essa live contigo hoje e de ver e compreender essa mulher ousada que você foi, né? Que você foi, não, você foi e é ousada, né? E é um exemplo e uma inspiração para todos nós, né? Tá bom. Então eu queria que você começasse contando, e a gente já falou um pouquinho disso, como é que começou a tua busca pessoal, a tua busca de autoconhecimento, a tua busca de espiritualidade, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Acho que começou quando eu nasci, né? Eu nasci de pais que faziam uma investigação espiritualista muito grande. Eles eram Rota Cruz, faziam pesquisas parapsicológicas. Então, eu ouvi isso desde o berço. Então, essa Olha, busca é instalada. Se eu acredito no que a DEP fala, eu já vim por ressonância, né? uhum, uhum. Eu E nasci, não por acaso está aqui nesse momento planetário, né, Aida? e acho também que vim com essa tarefa, né? Essa Uhum. tarefa. Porque eu sou uma das pessoas, É nós a fomos tarefa. muitas pessoas preparadas por você, né? Ah, isso eu não sei. São Muito. 40 anos, 45, 45 anos de trabalho, nunca contei a quantidade. Não, então, são muitos. Eu também não vou nem chutar um número, mas são muitas pessoas, né? Então, realmente, estar nesse momento planetário é um momento de muita importância, né? É uma tarefa já trazida por seus pais, preparada pelo seu sistema, né? E que você pode nos oferecer até hoje como um privilégio mesmo. E aí, como é que foi esse desenvolvimento? Porque você já tinha essa inspiração com seus pais, né? Esse apoio, esse já nasceu nesse meio, mas como é que foi escolher a psicologia e começar seus trabalhos como psicóloga?
porque eu sempre me interessei muito pelo desenvolvimento humano. Então, desde jovem, eu trabalhava com as crianças e eu já sabia, eu ficava impressionada, por exemplo, acredite você que minhas primas iam para o cinema e eu ficava cuidando dos bebês, porque eu ficava achando aquilo o máximo, aquelas crianças que vão aprendendo o mundo, né? O bebê vai desenvolvendo e vai comendo o mundo, aquilo me impressionava muito. Então, isso, obviamente, me levou sempre a ver o desenvolvimento do ser humano. E tudo que eu aprendi com meus pais me levava nessa direção. Depois eu casei muito cedo, tive demais de filhos, 5 filhos. Então, eu ficava impressionada de ver como eles comiam o mundo, como que o desenvolvimento se faz. E, obviamente, eu comecei a estudar desenvolvimento infantil por causa deles. Então, daí, para fazer psicologia, foi um passo, né? Tanto que o meu início na psicologia foi trabalhando com crianças. Eu trabalhei 7 anos com crianças. E quando você fez psicologia, você já tinha os 5 filhos? Já tinha, e estava até viúva já. Uau! Uau! É porque o caminho já estava definido. Eu e o meu marido tínhamos combinado, quando a minha última filha fosse para a escola, eu voltaria para a faculdade. Aí ele desencanou repentinamente, mas o meu caminho eu não mudei. Eu fui para a faculdade, fiz a psicologia e passei trabalhando com psicomotricidade, me especializei também em psicomotricidade, dei muita assistência a escolas, né? As escolas nessa área. E foi assim que você chegou, porque eu entendo que tem uma sequência aqui, que você chegou na Bárbara Brena em algum momento. Foi nessa busca desse, não, desse uma olhar? história, né? Depois de muitos anos trabalhando no desenvolvimento infantil, eu passei a trabalhar, eu fiz muitos anos trabalhos com Rolf Gillespie na Escola de Dança Federal da Bahia, fazendo trabalho corporal, né? Eu dancei, não era era uma matéria optativa. Eu fazia a matéria optativa. Então, o trabalho de movimento e de corpo sempre foi uma coisa muito que eu gosto muito, muito mesmo. E aí, a gente conheceu o Rio Aberto. A Maria Dela. Maria Dela Palcos veio para Salvador fazer trabalhos conosco. Aí eu me enganchei nesse trabalho e comecei a trabalhar muito a parte de desbloqueio corporal a partir do movimento e da dança. Paralelo, junto, dentro do trabalho da psicologia. Então, isso me colocou dentro da psicologia humanista. Né? Que eu era, assim, a maluca do prédio, porque todo mundo fazia psicanálise e eu fazia psicologia humanista. Mais um passo de ousadia. Aí, com a psicologia humanista, eu fui desenvolvendo bastante o trabalho, outras pessoas vieram para trabalhar comigo, nós fundamos uma clínica, fazíamos formação nessa área, trazíamos pessoas de fora para trabalhar conosco, nesse eu conheci a TEDA também, nesse modelo de trazer pessoas de fora, nós temos a TEDA para trabalhar conosco. E aí, uma amiga minha de Buenos Aires, um dia me deu um livro e disse, leia esse livro, que é a sua cara, que era o livro da Bárbara Brena, ainda estava em inglês, não tinha em português. Aí eu engoli esse livro, né? Estudei, porque eu falei, bom, tudo que eu faço, ela sistematizou, né? E aí eu escrevi para lá, perguntando se podia fazer um estágio. Ela aí mandou papelada da escola.
Aí eu falei, eu vou para lá. E aí eu sou muito agradecida a ter tomado essa decisão. Aí eu vendi um carro que eu tinha, e aí todo mundo, você é maluca, e depois quando você voltar, compra outro carro, né? Aí eu fui, passei um ano, e como eu já tinha antes ido aos Estados Unidos e conhecido o Fenicia Pathwork Center e a Core Energetics com o John, eu fui para Fenícia. Eu ficava hospedada em Fenícia, que era o centro do Patchwork. Então, eu trocava hospedagem por trabalho. Afinal, o brasileiro sabe fazer limpeza, fazer comida, né? E eles achavam o máximo. Como eu era organizada. Ninguém sabia nada da minha vida. Então, eu fazia os grupos de estudos, trocava hospedagem por trabalho e nos intervalos que tinha o curso da Bárbara, eu ia para o curso da Bárbara. Aí você ficou um ano em Fenícia? Fiquei um ano, primeiro ano. Quando terminou o primeiro ano, foi que eu fiquei muito triste, porque eu não ia mais ter os grupos do PESO para fazer. Eu fiquei com muita pena de Aida, coitadinha, não tem mais o grupo do PESO. Então, numa reunião, que era ao final do ano, que o ano deles termina em junho, né? O ano escolar. Aí, na reunião com toda a comunidade de Nova York reunida, lá em Fenícia, morrendo de pena de mim, que não tinha nada mais, coitadinha, não ia mais. Eu peço work. Eu recebi a intuição muito clara, se você não pode ficar, leve para lá. Mais um passo de ousadia. Mais um passo de loucura, porque eu não me lembrei que o material estava em inglês. Eu me levantei e falei assim, eu quero dizer que eu quero levar o pessoal para o Brasil. Aí foi um silêncio assim, mortal na plateia, e eu fiquei olhando, falei, bom, alguma besteira grossa eu falei, mas não sabia o que era. Mas eles concordaram. A Judith Garden era a diretora do PESO, da Foundation. Ela ficou lá concentrada, assim, depois falou, eles estão falando que ela pode levar. Aí eu fiquei toda feliz. Quando eu cheguei no Brasil... Foi nessa reunião também que Donovan e Susan também disseram que gostariam de trazer. Não. Foi depois? 2 anos depois. Ah, tá. Eu vim para o Brasil, ninguém ficou sabendo de nada, e eu cheguei aqui, me deparei com um material em inglês e eu tendo que trabalhar em português. E aí eles mandaram as palestras e você começou a ter grupos de Pathwork aqui. De estudos. Antes mesmo do grupo de estudos das palestras. Então, durante 2 anos, eu ainda estava fazendo a Bárbara Brennan, eu ia e voltava, né? Uau. Na verdade, os grupos do Patchwork pagaram o curso da Bárbara Brennan. Porque foi como eu consegui ir e voltar. Foram 4 anos. Então, numa dessas idas, tinha um encontro de todos os locais que fazia Patchwork, que era uma coisa bem pequena, foi no Fenícia mesmo. E aí, uma hora, eles perguntaram, e você levou o Patchwork para o Brasil? Eu falei, levei. Quantas pessoas trabalham com você? Eu falei, 100 pessoas. Aí eles ficaram assim, ninguém acreditou. Não é possível, 100 pessoas, porque eu tinha 5 grupos de 20 pessoas. Trabalhava toda semana, tinha que traduzir uma palestra, Eneida Sanches, que fazia isso comigo. A gente dava muita risada, as duas, traduzindo aquele material, porque tinha coisas que via as palavras e não conseguia pegar o conceito, entendeu? Aí, eu falei, eu estou aqui hoje porque eu quero pedir uma formação para o Brasil, tendo em vista que já tem 2 anos de grupo e eu não vou ficar sozinha trabalhando no Brasil. Mostrei o mapa do Brasil, né, que é uma coisa meio desconhecida nos Estados Unidos.
Consegue terra de índio? Falei, ó, o Brasil é um pouco grande e eu tenho muita gente preparada em vários lugares, eu quero fazer uma formação. Eles acharam uma graça infinda isso, mas aí eu tenho uma grande amiga que faleceu já, que é aquela senhora que trabalhava com os golfinhos, lembra? A Harriet Rose Mays. Uma grande amiga minha. E a Harriet vinha trabalhar com os golfinhos. Então, quando ela vinha, eu levava ela nos grupos para ela fazer um contato. E também, quando eu ia para a Bárbara Brena, eu fazia supervisão com a Judith Selling, que também ficou muito minha amiga. Com isso, elas duas deram testemunho. Não, a Harriet falou, claro, eu vou nos grupos dela. E a Judith, que era uma pessoa super respeitada lá, né? Né? Não apareceu ainda. Com 90 e tantos anos já. Isso, ela fez 90, quase 100 anos agora, né? Quase 100. A Judith falou assim, não, eu dou supervisão para ela. Aí eles falaram, bom, então vamos pensar como é que vai fazer essa formação no Brasil. Aí o Donovan falou, eu tenho interesse de ir para o Brasil dar a formação. E ele e a Susan me deram o maior suporte, e a formação então começou, eu convidei uma pessoa do Rio Grande do Sul, a Renate Miller, convidei a Ana Maria Gabazzi e a Lourdes de São Paulo, e a Teda. Convidei uma pessoa de Recife, que nem mora mais lá, que é a Dalva, a Gilda de Brasília, a Regina Lacerda daqui. E, com isso, nós organizei e falei, não, eu vou convidar essas pessoas, que, embora não tenham 2 anos de patchwork, são pessoas que eu conheço e sei da formação espiritual e da fortaleza, e a líder que elas eram nos locais que elas... Né? Lideranças. Então, dentro da primeira leva de Salvador, nós éramos 20 de Salvador e mais as pessoas de fora. Com essa formação, se instalou no Brasil os grupos, né? E aí, por exemplo, a Fernanda depois foi para o Ceará e começou a fazer grupo, levou o Rino. Do Nascimento. Fizeram no Ceará, muito. O Rino trabalha. Depois foi Belém do Pará, a Claudete, que morava em Feira de Santana, voltou para Maceió, e a Claudete hoje trabalha com todo o Nordeste ali. Eu sei que com essa brincadeira, né, vocês espalharam pelo Brasil maravilhosamente. A Iná foi para Goiás. É um dos lugares, o Perfect é um dos lugares que mais cresceu no mundo, né? É aqui no Brasil. O Brasil é o maior grupo do patchwork do mundo. E como você se sente quando pensa isso? Naquele movimento ali tão inocente, eu vou levar. Sim, mas essa expansão daquele movimento tão, a princípio, tão simples, olha, eu vou levar, eu quero levar, tudo isso se expandindo dessa forma. Como é que você se sente olhando para isso? Quando eles mandaram eu gravar a historinha de como o patchwork veio para o Brasil, que está no YouTube, quem quiser vai lá ver, a mensagem que eu deixo é essa. O que a gente precisa é ter coragem de dizer sim às nossas intuições. Agora, o como e no que vai dar, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Não, nunca se sabe. Mas é bom que tenha tantos frutos, né? Como eu moro aqui em Ravenna, né? No meio desse mato, com uma comunidade linda de pessoas, o condomínio nosso é muito simples, mas harmônico, até agora, pelo menos, bastante harmônico. Então, nós também é um sim. A gente e ainda, e assim, as diga. Mas ao mesmo tempo que você fazia esses grupos de patchwork, esses inúmeros, 100 pessoas, né, com esses inúmeros, e mais a formação,
você também, nesse período, já fazia o Curando a Criança Ferida e já Então, começava a desenvolver a DEP, a tudo dinâmica junto, energética do psiquismo. tudo junto e misturado. Foi assim, eu tinha meu consultório e eu sempre trabalhei muito com grupos. Eu gosto de grupos. Meu trabalho sempre se caracterizou muito com grupo, como um grupo. Aí eu tinha um trabalho que eu ousadamente chamava assim, a cura da criança, a cura da criança ferida, onde eu tinha técnicas que eu aprendi na bioenergética, na Gestalt, todas essas coisas que a gente faz. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu encontrei um David, me falhou agora, o nome dele. Ele era um terapeuta australiano, ele desenvolveu uma técnica maravilhosa de conversar com a criança interior. É maravilhosa. Eu E é participei, maravilhoso. eu participei de alguns trabalhos dele, fiquei enlouquecida, porque eu fui em locais que eu nunca tinha ido, nem nos 10 anos de análise que eu fiz, nem na bioenergética, nem na Gestalt, em lugar nenhum. Aí eu quis aprender essa técnica, eu aprendi, fiz curso, ele autorizou que eu podia trabalhar aqui no Brasil com ela. Mas eu trabalho em grupo e a técnica é individual. Aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer isso, chamei uns amigos terapeutas que eu já conhecia há bastante tempo, dava formação para eles também, e treinei eles na técnica, sem nenhuma autorização do autor, e nós começamos a fazer, então, um modelo de trabalhar nas famílias, mas individualmente com as pessoas. Porque uma frase do trabalho era assim, a criança tem que ser tratada no ambiente onde o trauma aconteceu. Então, eu falei, ó, o trauma da gente só acontece nas famílias. Aí nós resolvemos fazer famílias que tem um casal e alguns filhos, e o trabalho você participou. Então, Em aí eu comecei 93, e é um divisor de águas, né, Aida? Para mim foi um divisor de águas. na vida das pessoas. Só que está parado, tendo em vista que ele é presencial. Ele não tem como fazer online. Então, bom, aí ele chamava Curando as Crianças Feridas, porque ninguém cura. Você vai curando ao longo da vida, né? Então, o trabalho nós mudamos para Curando, gerúndio famoso, que tudo na vida é gerúndio, né? Vai indo, vai indo. Presente, o gerúndio presente. Então, ficou curando. E aí, o grupo foi organizando esse trabalho, é um trabalho grupal. E tanto que os mais velhos, que ainda do começo, assim, a gente chama o trabalho do início de Jurássico. Era o trabalho Jurássico, né? Mas hoje não, o trabalho tem uma qualidade excepcional. Você devia fazer de novo algum dia. Vou fazer de novo, vou fazer de novo. Deixa acabar essa pandemia, eu vou fazer de novo. Já vai, eu sou outra pessoa e a pandemia, e a pandemia não, e o trabalho também. Então vai ser outra coisa. Você ainda é do tempo do Jurássico. Do Jurássico, em 93 vocês tinham começado, então um ano bem no início. Aí, e nessa época você estava desenvolvendo com a TEDA a DEP, a Dinâmica Energética do Psiquismo. Isso, não, a dinâmica apareceu o seguinte, eu era 10 anos, eu fui aluna da TEDA. 10 anos. Eu acho que eu fui boa aluna porque eu comecei depois a trabalhar com ela. De vez em quando a gente fazia muitos workshops juntas, ou em São Paulo ou em Salvador. Na época eu morava em Salvador. Naquela época a TEDA ainda não morava em São Paulo, ela vinha para São Paulo. Ela trabalhou conosco 10 anos, um grupo. Um grupo ela trabalhou 10 anos. Eu sou parte desse grupo. Então,
quando a gente começou a fazer workshops juntas, teve um grupo em São Paulo de terapeutas que falou, não queremos mais workshops, queremos 10 encontros seguidos. Aí eu estava fazendo a Bárbara Brena, era maravilhoso. Eu fazia o grupo em São Paulo, embarcava para a Bárbara Brena, resolvia a minha vida financeira e a história. Então, um ano depois, o grupo de Salvador, que também fazia parte dos encontros com a Teda e comigo, falou, nós queremos o que vocês estão fazendo em São Paulo, tem que fazer para nós aqui. Aí nós começamos. Aí começou um assunto perigoso, que era dar recibo para o imposto de renda. Até da Argentina, quem dava os recibos? A Ida. Você. Uhum. E ela fazia o ajuste comigo, mas era complicadíssimo. De repente, do meu trabalho, cresceu um dinheiro que não era muito Que nem explicado. era teu. Uhum. Nós fizemos... Aí um amigo nosso falou, muito simples, faz uma empresa. Uma empresa. As duas, completamente ignorantes, fizeram a empresa. E você sabe tanto quanto eu que é uma empresa no Brasil. A empresa no Brasil é de lascar, viu? Mas tudo. Então, a dinâmica energética do psiquismo surgiu desse assunto, desses encontros. E esses encontros começaram mais ou menos na mesma época. Acho que em 93 eu já tinha os encontros. Uhum. Mas e foi em vários lugares do Brasil, né? Primeiro você começou em Brasília, mas depois você começou a expandir para vários outros lugares, né? O que é a dinâmica? A dinâmica energética. Não, a dinâmica, a primeira turma foi São Paulo, logo no outro ano abrimos Salvador, aí seguiu um tempo, aí Brasília, a Unipaz de Brasília pediu para a gente dar o curso dentro da Unipaz, aí nós demos 10 anos nós trabalhamos em bateria com a Unipaz. Depois aí a Lívia Braga tinha feito o curso, ela era de Fortaleza, e organizou uma turma em Fortaleza, que até agora nós estamos terminando a última, agora em maio. Bom, e daí foi. Depois veio, deixa eu ver, São Paulo, Salvador, Brasília, Fortaleza, aí veio Belo Horizonte, atualmente tem Recife também. E Porto Alegre, que ia começar e veio a pandemia, eles estão em suspenso, aguardando a oportunidade. E esse também, né, Aida, já é mais um lugar de ousadia, né? Porque era uma coisa nova naquela época, na década de 90, tudo isso estava começando, mas tinha muito preconceito, como até hoje tem, né? Então, assim, era muito novo tudo isso, né? Nossa, muito. Na época, a DEP era precursora de trabalhos transpessoais. Principalmente que a base da DEP é a espiritualidade no corpo, encarnada. Essa é a nossa grande chave, né? Porque muitos trabalhos transpessoais ficam daqui para cima, né? E aí não funciona, porque finalmente o ego humano como dizia a Sarah Merritt, a ponta da caneta, aonde você escreve no plano físico. Então, como o Patchwork também trabalha assim, o eu real inclui a parte egóica, senão você vai funcionar. Não está separado. Psicótico. E esse é um erro grave de algumas técnicas. Desenvolve e esquece que tem que escrever no plano físico, pagar conta, comer, criar filho, né? Casar de vez em quando. E essa integração é fundamental para um ego saudável, estruturado, para poder abrir para essa espiritualidade mais profunda, real, né? Sólida. É isso. Quer dizer, você está falando 40 anos em meia hora.
Mas a gente é boa faladora e boa de síntese também. Você está sintetizando para mim e para várias pessoas. Aqui a gente tem quase 200 pessoas aqui com a gente, se você não olhou ainda. Então, assim, cada um de nós está tendo o benefício de ouvir uma síntese de uma mulher com uma capacidade de ousadia enorme e de síntese enorme também, né, Aida? Eu estava aqui Mas tem tudo. arrumando, eu estava aqui arrumando para a gente falar, né? Porque Aham. como onde eu moro a internet anda péssima, eu estou trabalhando atualmente aqui no Centro Cultural, que chama Sachica, né? Que é o local onde eu trabalho com as crianças, algumas senhoras da vila, daqui onde eu moro. E aqui tem uma internet boa, então eu estava arrumando aqui um cenáriozinho para a gente poder falar. E aqui, arruma aqui, arruma ali. Aí uma pessoa que estava me ajudando falou assim, estrela é assim, tem que botar maquiagem, tem que... Eu falei, pois é, a gente se torna estrela sem ter a menor pretensão para isso, né? Eu Porque ia uma falar isso. das tarefas que eu tenho na vida é assumir a tarefa que está na minha frente. Uhum. Isso eu nunca fiz por menos, né? Então, quando eu trouxe o patchwork, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu Uhum. trouxe porque eu sentia que era uma coisa que eu queria fazer para mim e que era muito bom para as pessoas. Deu muita tarefa, deu muita tarefa, não, deu muito trabalho, porque o Uhum. pessoal que estava todo em inglês tinha que traduzir para o português, A gente né? pagava em dólar, era um absurdo naquela época, né? A gente pagava uma fortuna nas traduções, porque a minha turma foi na sequência, né? A minha, em São Paulo foi a terceira turma que o dono veio a Susan deram aqui, no Pois é. Brasil. Não, esquece do dólar. Se a Bárbara Brenner, o dólar subia cada dia. Uhum. Eu nem A cada pensava, dia. nem pensava, nem pensava. Porque se eu pensasse, eu não faria. Uhum. Né? Foi o preço de um apartamento de 2 quartos, do custo todo. Uhum. Né? Logo depois de mim, eu estava no 4º ano da Bárbara Bena, quando a Lúcia Ribas entrou. E não é brincadeira, a Lúcia vendeu o apartamento dela em São Paulo para fazer o curso. E ela se mudou para os Estados Unidos e ficou lá. Ficou no Fenícia um tempão também, Uhum. porque era caro para burro. Não sei nem se ainda quanto é, mas era muito dinheiro, sabe? E a formação do patchwork era toda em dólar também. Toda em dólar. A minha turma foi a última toda em Também, dólar. né? Uhum. E ainda tinha hospedagem. Uhum. Imagina nós, para fazer a Bárbara Bena, ficávamos no Radisson, Hotel Radisson. Você acredita? E ela exigia que a gente fosse bem vestido, porque senão não ficava no hotel, para não denegrir o curso. E aí, olhando tudo isso, é como você disse, né? Você se torna uma estrela, mas assim, pela tua ousadia, pela tua competência, pelo teu serviço, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito no Pathwork, em vários trabalhos terapêuticos, né? De como a gente traz o nosso melhor à vida. Né? E quando eu É, te ouço, por isso eu fico muito emocionada e honrada realmente de fazer essa live contigo, porque eu reconheço isso e tenho certeza que muitos reconhecem isso. Né? Então, assim, o quanto você se entregou para a sua tarefa. isso é verdade. Eu, tendo uma tarefa, eu me coloco inteira nela. Uhum, Total. Não entro em nada pela metade. Nada. Quando eu entro para valer. Se eu tenho a intuição clara que aquilo é uma tarefa que me cabe, eu estou uhum. totalmente dentro dela. E Isso eu acho é, que muito importante também aqui que a gente, isso nesse projeto, é o serviço, né? É o serviço. é o serviço. É o serviço. Eu tenho clareza que essa minha encarnação é uma encarnação de serviço. Uhum, uhum, Eu, não pesa. Muita gente acha que pesa, né? Mas não uhum. pesa. É uma alegria. É o contrário, né? Vai renovando a gente cada vez mais, né? Porque É, você vê,
reabastece muito. Reabastece muito, alimenta muito de vida. Né? Quando eu te vejo e falo, quando eu te convidei, né, para vamos fazer essa live da histórias de mulheres que inspiram, né, que contam e encantam e que são inspirações. Né? Porque É, assim, quanta gente com a minha idade, 60 anos, já está achando velhinha que não faz mais nada. Quantas na é. tua idade também pensam da mesma forma? E na Bom, verdade, existe. eu tenho 25 mais do que você. Eu não podia dizer, aí era contigo. Mas é essa inspiração que você é, né, para muitos. Não tem idade. Esse lugar interno é muito vibrante. Esse lugar de eu real é muito vibrante. Quanto mais a gente se dá realmente para a vida, mais a vida vai dando de retorno. É, Né? Quando mais. você fala das sincronicidades, então os grupos de Pathwork te deram o dinheiro para você terminar a formação com a Bárbara Brena, isso foi te fortalecendo para a DEP, foi te fortalecendo. Uma sincronicidade incrível, né? É. Essa sincronicidade é uma coisa que acontece direto na minha vida, sabe? Uhum, uhum. Eu sou muito protegida espiritualmente, né? Por isso que eu moro tranquila no lugar que eu moro, porque eu sei que a proteção espiritual é muito grande. E tenho vizinhos sensacionais, são amigos, amorosos, né? A Você quer gente- contar isso também um pouquinho? Porque isso também é um passo de ousadia, né? Porque você, de repente, resolveu com um grupo de pessoas ir para um Não, lugar. eu não resolvi com o grupo, não. Eu Ah, resolvi por conta. O grupo, algumas pessoas já moravam nesse local, hum, porque aqui tem o Instituto Renascer da Consciência. Ele fica a uns 200 metros da minha casa. uhum, O Instituto começou a vender as terras de um morro próximo, porque para ajudar na sustentação do trabalho deles. uhum. Era muita terra, ela foi vendendo, doutora Gislaine Assunção, que também é uma terapeuta transpessoal, do início, nós, inclusive, somos da primeira leva que entrou no Colégio Internacional de Terapeutas. Aham. É, Fundadoras também? não, fundadora não. Primeira turminha que fez o compromisso foi eu, ela, Roberto, o Di Biase, a Elizabeth do Rio, uma turminha de 7 pessoas. Uhum. A Teda. Então, o Instituto é um lugar que eu vinha bastante para me reabastecer. Uhum. Ficava aqui, catando grama, ajudando na cozinha. Quando tinha trabalho, eu participava para ajudar eles. Quando eu vi ela vendendo para poder sustentar o Instituto, eu falei, eu vou comprar. Era de graça, de graça. Ela vendia R$ 4 o metro quadrado. E a gente ainda pagava a emprestação. Aí eu comprei um pedacinho, bem pequeno, assim, 1.500 metros, que eram os menores terrenos, Uhum. mas eu comprei para ajudar o Instituto. A partir daí, entrou o processo da intuição de novo. Manda cercar, eu cerquei. Agora planta os pinheiros em volta do terreno, aí eu plantei. Aí agora manda limpar o terreno. Aí um dia eu sentei lá, fiquei olhando tudo, aí veio assim, agora manda fazer uma casa. Eu falei, não, tá não, vou mudar para cá. Essa eu não quero, não. Pois é. E aí pronto. Aí Mas assim, ainda se ficou obedeceu. prontinha, uma casa simples. Primeiro bloco da casa ficou pronto, eu comecei a vir mais, né? Bom, Uhum. eu vindo mais, eu comecei a participar mais e receber mais intuição do que eu tinha que fazer. Porque aqui o lugar é muito aberto para o campo Uhum. espiritual. Uhum. Bom, e até que um dia eu vi que eu estava morando aqui, mais do que em Salvador. Então eu fiquei de vez aqui. Uhum. 10 anos eu moro aqui. E meu apartamento em Salvador é alugado. Uhum. Eu não tenho mais nada lá. Mas esse também é um lugar de ousadia, né? Porque você mora num lugar que é distante, que exige alguns trâmites de transporte, chega de aeroporto em Belo Horizonte, pega carro para sua casa,
Não, não é tão simples assim. Também é um passo de ousadia. Essa é a 30 quilômetros de Belo Horizonte, Uhum. na direção de Vitória, e entra na estrada, fica no meio de uma reserva. A gente fica no meio de uma reserva ambiental. Tem muita árvore, muita mata. Eu digo que eu e os meus amigos vizinhos, que não moramos pertinho um do outro, não. Não Temos moram pertinho. Uhum. Não, não, temos 100, 200, 500 metros de distância. Uhum. Então, eu digo que a gente mora numa bolha de oxigênio puro. Uhum. Então, de alguma forma, também é um lugar que você se alimenta, que você se inspira, descansa, se renova, né? Descansar hoje não descansa muito, não, Agora está porque trabalhando online. a gente trabalha online, né? Mas é melhor do que eu ficar no aeroporto tendo que viajar do jeito que eu viajava, né? Bem Uhum. melhor. E ainda assim, hoje você online, você tem feito, você tem dado grupos de PEF, aulas, informações de PEF, que você tem atendido online Eu atendo também, muito né? poucas pessoas, porque eu não tenho tanto tempo para atendimento Uhum, online, mas uhum, atendo porque preciso também, né? uhum, Dou algumas, mais ou menos uma ou duas por mês, e, em geral uma dentro da formação do patchwork, né? e E, classes de DEP também. agora tudo é online. Uhum, E, uhum, e as classes da DEP, que nós estamos terminando várias turmas, estão nos últimos, e vamos, nesse momento, dar uma pausa nas classes de formação da DEP. Estamos reformulando a programação e vamos fazer um novo modelo, né? O uhum, modelo que nós tínhamos é muito presencial. uhum. Presencial corporal pela internet, É mais complicado. e os professores. Os alunos Uhum, estão satisfeitos, mas nós não. Nós estamos estudando uma nova forma de trabalhar com as pessoas. uhum, Talvez esperar um pouquinho e fazer híbrido, uhum, uhum. que aí eu posso até dar mais aulas, porque eu dou Sim, aula para 2, 3 grupos juntos, sim. a teórica e Os a grupos prática, maiores. e as Uhum, práticas são locais com menos pessoas também, entendeu? uhum. Eu acho que E aí ainda, você... não satisfeita com essa mudança para aí, você ainda criou e ainda um projeto que é o Sachica. É porque eu não tinha nada para fazer. Porque você não tinha nada para fazer, então. Eu acho que todo mundo que tá todo mundo entendendo isso. Você não tem nada com o que fazer, então você inventou mais um projeto, né, que Não, é o não inventei, Sachica. não. Não inventei, O que não. te moveu isso? O que te moveu É, para fazer isso? Eu estou eu brincando, mas o que te moveu? Uhum, Dentro do projeto original do Instituto, tinha um trabalho com jovens, crianças, com a população local, coisa que nunca aconteceu. Porque o Instituto fica lá, perto de onde eu moro, é fora da cidade, uhum, totalmente fora, né? uhum, Aí, bom, aqui não tem cidade, tem um uhum, distrito pequeno, que agora cresceu bastante, por sinal, e não sei o que vai virar, mas, por enquanto, ainda é o distrito de Sabará, né? uhum, uhum, Era bem pequeno, 6 mil habitantes, pessoal ainda interior de Minas, umas lojinhas para a gente comprar comida, entendeu? uhum, E as uhum, crianças saíam do grupo escolar ou do segundo grau, né? Não, do grupo escolar ou da escola estadual, e ficava na rua. As crianças brincavam na rua o tempo todo, expostas. uhum, Porque na cidade interior ninguém fica tomando conta de filho, né? uhum, uhum, Diferente da cidade. E a gente começou a perceber que começou a entrar droga, prostituição, veladamente na cidade. Aí foi que eu conversei com a Gislaine e nós começamos, então, um pequeno projeto de contraturno, a gente trabalhar com as crianças. Não escola não, mas uhum.
no contraturno, trabalhar um centro cultural, onde as crianças pudessem experimentar coisas que não viam, nem sabiam. Eu tive um professor aqui, que nós chamamos oficineiros, né? Um oficineiro aqui, ele um dia contou para mim que a primeira vez que ele foi a Belo Horizonte foi para fazer o vestibular. Uau. E a 30 quilômetros de Belo Horizonte. Uau. Então, eram pessoas que não tinham uma visão de mundo mais ampla, a não ser a da Rede Globo, entendeu? Uhum. Então, nós chegamos a ter 80 crianças aqui, trabalhando 2 turnos, né? Quem estuda de manhã vem de tarde. Aí eles têm aula de artesanato, música, teatro, e ver filmes, e temos uma sala de informática, joga futebol, o sítio tem uma piscina, então eles adoravam nadar na piscina. Nesse momento, nós estamos com o presencial suspenso, mas os professores estão trabalhando muito mais do que antes. Porque eles preparam todo o material, fazem umas sacolas de atividades, as crianças vêm com os pais buscar essas atividades, levam, fazem lá, e na outra semana traz, enquanto isso os professores estão preparando outras atividades para manter ocupado e trabalhando, né? E tudo isso é sustentado por colaboração de pessoas, não é? Pessoas físicas, quem quiser, dos 200 que estão assistindo, quiserem contribuir. São bem-vindos. Eu até publiquei no Instagram há pouco tempo um vídeo sobre o Sachica. Chama Sachica porque a dona da mãe do dono se chamava Sachica. E nós tentamos mudar o nome daqui várias vezes. Impossível. Impossível. Sachica E ainda falando em gravações, você tem feito algumas gravações no YouTube muito lindas, trazendo vários temas diferentes, com um rapaz que é incrível. Eu estou gostando bastante de fazer. Né? Porque o Gabriel, eu contratei ele para fazer as entrevistas, né? Ele é muito bom, ele é uma inteligência abertíssima, é doutor em literatura, então ele tem muita leitura, muito estudo, né? E é muito intuitivo também. E como ele fazia a DEP, eu contratei ele para fazer as minhas gravações e as perguntas. Tem sido uma parceria excelente mesmo. E tem sido vídeos incríveis, né? Com muita sabedoria, né? Você tem, a cada vídeo, esses vídeos todos estão no teu canal do YouTube, é isso? É a Aida Post? Quem quiser se inscrever lá, eu acho ótimo. E são muitos pontos de sabedoria e de inspiração também, né? Como é que você tem escolhido esses temas? Que eu acho que isso é uma coisa interessante de se apresentar. O Gabriel sugere os temas, eu sugiro outros, eu não estudo. São temas que eu já estudei a vida inteira. Eu leio muito, eu continuo lendo. Eu leio muito, eu leio 1 hora por dia sagradamente. Então, eu encaro qualquer livro, porque eu estudo todo dia, 1 hora. Mas as benditas palestras do Password, para quando eu vou dar. Quando vai dar hora? Às 12. Eu acabei de ler um livro, 400 páginas. Foi... Como é? Inevitável, o nome do livro. Sobre a web. Tudo que acontece na web. E quando foi anteontem, numa reunião, uma pessoa que trabalha na web riu e falou para mim: você está achando o livro muito adiantado? Aquele livro já tem 5 anos. A web já tem 5 anos na frente daquele livro. Aí eu falei, então o próximo livro tem que chamar Inacreditável.
né? Então, Então, isso é uma das coisas, você sempre está se inspirando e se renovando, né, Aida? Isso é uma coisa então, muito como incrível. eu leio muito, eu tenho, e também eu tenho um leque de leitura. Sobra muito pouco tempo para eu ler historinha. Eu adoro ler historinha, romance, né? Mas não tenho muito tempo para ler isso. Então, o meu leque é muito grande, né? Estudo muito, porque para você dar aula, você tem que estudar muito, você não Uhum, pode se expor para fazer uma palestra, se uhum. expor para dar aula. Eu nem sei, tem gente de todo nível nas classes da ADEP, tem doutores, tem advogados, tem médicos, gente que estudou muito, muito psicólogo, doutorado. Então, eu estudo, eu não vou me arriscar a ficar só confiando na intuição, né? Como dizia o Uhum. Divaldo, falou que os espíritos, uma vez, pregaram uma peça nele. Ele ia fazer uma palestra, ele falou, não vou estudar não, já sei tudo isso, e eles vão me ditar tudo mesmo. Aí, quando ele chegou lá, ele não conseguia falar. Aí, o guia chegou na frente dele e falou, gostou? Você não tem as palavras. Se você não estuda, você não tem as palavras. Não adianta a gente Uhum, mandar. Então, eu uhum, sei que eu tenho um canal muito aberto de intuição. uhum, uhum. Eu estudo. Para ter as palavras, pelo menos. Quando eu começo a falar, eu abro minha intuição. Eu trabalho. Às vezes eu aprendo muito nas minhas falas, porque a minha intuição fica aberta, né? Uhum. E como eu Eu sou vou até te pedir, como é eu vou te pedir. É, como dizem os espíritas, né? A minha mediunidade só é verbal. Eu não escrevo, não ouço, não vejo, então eu mas faço. tem esse canal de intuição, de se abrir ao campo de percepção É, maior. é. E tem uma historinha que você conta que é muito interessante, que é a história do seu mentor, que ele dizia, como é que é a história, e eu penso, como é que é o nome dele? O seu mentor é um bispo, um padre, como é que é? Era uma parte que foi meu grande amigo, mentor espiritual há muitos anos, E quando embora eu nunca fui católica. e Ele que, era o meu. e que ele dizia que então as pessoas elogiavam muito o que ele estava dizendo. E ele, como Ele é que ele dizia? falava assim, é verdade, foi bonito mesmo. E o Timóteo, que é o nome dele, e o Timóteo pensa que é ele que fez. E aí essa E compreensão algumas vezes maior, né? também eu fico olhando as pessoas elogiarem, e eu penso que fui eu que fiz. E é muito importante a gente compreender o quanto canal a gente é, né? Com qualquer coisa, mesmo quando Porque aparentemente está errado. hoje eu comentei, por exemplo, quando eu fiz a cabeça do dragão com você, eu vou falar, você disse assim, nessa direção, você está fechando um ciclo, vai abrir, isso já tem 3 anos, viu? Eu já tinha mais de 80 anos. Você disse assim, está fechando um ciclo e está mostrando que vai abrir um novo trabalho para você. Eu fiquei brava com você. Ficou. Era o retorno de Urano. E abriu, Ficou bravo, eu não quero mais nada, não. e abriu. Fechou um ciclo e abriu outro trabalho. É assim. A vida é assim. E ao mesmo Ciclos. tempo, mais uma vez, a sincronicidade, porque você estava cansada de viajar, estava deixando de aceitar os convites para fazer as Foi. formações de Pfeffer pela quantidade de viagens, agora o universo te propicia e nos propicia que você É. siga ensinando para nós com toda a E sua eu sabedoria. agora fico sentada o dia inteiro olhando a tela do computador. Viaja de outra forma, né? E ainda, a gente já está na reta final do nosso bate-papo, que é curtinho, acaba sendo curtinho quando a gente tem uma pessoa como você que tem tanta coisa para contar, que a gente fala, não, Eu podia contar pensei mais, isso. podia. Eu pensei assim, como é que ela vai sintetizar tudo isso em 40 minutos? Você viu que a gente está, assim, nós duas somos boas parceiras de papo. O que você deixa? A gente está vivendo um momento muito delicado, que nunca vivemos antes. Quer dizer, de outras formas nossos ancestrais viveram, mas dessa forma nunca. Né? O mundo inteiro vivendo a mesma experiência.
que inclusive lembra muito a palestra da grande transição do Pafford, que ele fala É, do palestra- momento que a humanidade vai entender que todos ou já viveram ou vão viver a mesma experiência. Né? Então, assim, essa conexão maior. Então, o que, que você traz? Qual que é o teu olhar para isso? E já trazendo uma mensagem para as pessoas, né, com Olha, tudo isso. a mensagem é: o mundo mudou, a Terra mudou, o padrão vibratório da Terra mudou. Ou o ser humano muda, enxerga que acabaram as fronteiras, acabou o copyright, acabou o egoísmo, a Terra não aceita mais. Ou a gente compartilha, ou não é mais desse planeta, porque o planeta mudou. Quando muda o padrão vibratório de um corpo, as células têm que acompanhar esse corpo. A humanidade é célula planetária. Ou ela acompanha a vibração, ou ela não é desse planeta. Isso é uma coisa que ninguém está se dando conta. Quer dizer, tem muita gente se dando conta. Tem muita Mas eu gente, quero falar publicamente. Gente, acorda, desperta. Estamos em outro momento do planeta, né? Nem da humanidade, o planeta. A sexta civilização, que nós estamos na quinta, né? A sexta civilização já começou. Acabou o ciclo da quinta, a sexta civilização já começou. Olha os bebês que estão nascendo. É outra raça humana. Não é igual a nós, nem dos nossos filhos. É outra turminha que já chegou aqui. Essa turma, daqui a 20 anos, faz a outra civilização crescer nesse planeta. Eu não vou estar Mas aqui sabendo, mas eu tenho certeza disso. você achava também que não ia ter nenhuma outra mudança pela frente, né? Então, Daqui a 20 anos, era o retorno de Urano, né? Que você estava vivendo, que você ia viver. Então, assim, é isso. Você está nesse momento, achava que não ia estar vendo, mas está aqui, segue aqui. Então, muito provavelmente vai ver quero te também. agradecer essa oportunidade. Muito bom estar com você primeiro, que eu gosto muito, Muito você bom. sabe. Aprecio muito o seu trabalho, a sua intuição. E você é outra que vai no caminho da intuição, do coração, bastante. Então, nós somos uma parceira de caminho e eu estou muito agradecida por essa oportunidade. Né? Querida, então, eu já disse isso antes de você chegar e realmente é um privilégio, é uma honra, né? Eu não canso de me dizer isso, e disse isso para muitas pessoas, é uma honra, né? Você estar aqui comigo e ter essa confiança de se entregar e contar toda essa história em uma hora que nós conseguimos. É muito, muito grata. Muito grata a todos que estiveram aqui junto, que muito provavelmente são seus alunos, já se inspiraram por você, já Muitos foram amigos, inspirados. eu quero deixar um beijo para todos. Tenho tanta saudade de encontrar essas pessoas. Quem sabe, né? A gente ainda se encontra. Quem sabe a gente ainda consegue. Você pode encontrar online também, é interessante. Muito Então, obrigada. querida, muito, muito grata e muito grata a todos. E só para lembrar que esse projeto é o projeto de Mulheres que Contam e Encantam, e que foi uma inspiração da Joana Dark Salles, que também é uma baiana, uma aluna sua também, baiana, né? E que nós estamos nessa parceria juntas. E realmente é uma grande honra te receber aqui. Muito, muito grata por tudo que você já levou e leva. E que essa live seja mais uma inspiração para muitas pessoas de muitas idades, que possam assim, vamos lá que a gente está precisando, o planeta precisa de muita gente, de Muito, muita muito. entrega para o serviço. Tá bom. Muito Beijo. grata. Beijo grande, muito grata a todos. Boa noite. Tchau.